chutaram minha vaquinha. Meu nome é Marcelo Germano, eu sou do EG, Empresa Autogerenciável. E uma das coisas que eu ensino nos nossos treinamentos, eu ensino que muitas vezes a gente consegue engajar os funcionários ou a gente consegue resolver algum problema simplesmente contando histórias. E aí o que eu indico para as pessoas que participam do nosso treinamento é que tenham histórias que engajem. Aliás, acho que é um bom título para colocar na chamada, né? Para ranquear no YouTube. Histórias que engajam. Vamos ver se tem busca. Se tiver busca, a gente põe. Bom, histórias que engajam. Então eu vou contar hoje a história da vaquinha. Tá? E essa história, olha, por incrível que pareça, a gente teve um cliente, que a gente perdeu um cliente. Era um cliente que a gente faturava em média 4 milhões de reais por ano com esse cliente. E a gente perdeu. Quando a gente perdeu esse cliente, na empresa ficou todo mundo muito mal, né? Imagina você, ó, tem uma pesquisa que fala que somente 4% das empresas no mundo faturam mais de $1 milhão, tá? Pensa, 4% das empresas do mundo faturam mais de $1 milhão. Isso quer dizer que a maioria das empresas, as chances são que você, que está me assistindo, sua empresa fature. O dólar hoje está 3,2, 3,3. Então, quer dizer que a chance de você que está me assistindo faturar menos de 3 milhões e 300 mil reais por ano é gigantesca. Imagina perder um único cliente que você fatura aí 4 milhões por ano. Era um cliente que respondia aproximadamente por 29% do faturamento da nossa empresa. E aí ficou todo mundo muito mal, eu fiquei mal, meu sócio ficou mal, a nossa equipe de gerentes ficaram mal, a empresa inteira ficou mal demais com isso. E a gente passou maus bocados porque a gente perdeu esse cliente. Mas o que aconteceu logo quando eu soube da notícia que a gente perdeu esse cliente? Antes de contar, deixa eu já ajudar aqui, vai, tá? Nós recuperamos esse cliente, tá? Esse cliente hoje é nosso cliente novamente, a gente voltou a prestar serviço para esse cliente, tá? Mas demorou 1 ano e meio para isso acontecer. Mas isso é outra história, eu quero contar só a história da vaquinha aqui hoje, tá? Então, o que aconteceu? Quando isso aconteceu, eu chamei todo mundo lá, fiz uma reunião e contei para ele a história da vaquinha. A história da vaquinha é uma história muito simples, mas muito poderosa e você pode usar para contar ela, para motivar você mesmo e motivar as pessoas que trabalham com você quando alguma coisa muito ruim acontecer, tá? Bom, a história da vaquinha é o seguinte, existia um cara que era um sábio, um mestre, um guru, sei lá. E aí tinha um cara que era o aprendiz, ele queria aprender tudo o que o sábio sabia. E aí ele foi pedir para o sábio, pô, me ensina tudo o que você sabe. E ele falou, tudo bem, meu filho, eu te ensino tudo o que eu sei, mas você precisa me seguir. Né? Igual você precisa, eu vou ensinar tudo o que eu sei para você no meu canal do YouTube, mas você precisa se inscrever no meu canal do YouTube, você precisa me seguir no meu canal do YouTube, senão você não vai aprender, tá? Então, a mesma história aqui com o cara da vaquinha, ele falou, você precisa me seguir, né? E aí o aprendiz foi seguir o velhinho. Aí teve um belo de um dia, eles andaram, estavam cansados, exaustos, chegaram na frente de uma propriedade muito bonita. Entraram lá, tocaram lá a campainha, a pessoa veio atender ele. Eles falaram, olha, nós estamos muito cansados, andamos um dia inteiro, a gente só queria um lugar para dormir e alguma coisa para a gente comer. Amanhã cedo a gente vai sair bem cedo. Vocês nem vão notar que a gente ficou aqui. Aí o cara que recebeu eles, que era o dono dessa propriedade grande, gigantesca, recebeu eles e recebeu muito mal, na verdade, né? Colocou eles para dormir na cocheira, junto com os cavalos, e deu para eles a ração, a pior comida que tinha na casa, ele deu pro sábio e pro aprendiz. E colocou os caras para dormir lá na cocheira. No outro dia de manhã, assim que chegou pela manhã, como prometido, eles saíram sem ninguém nem notar que eles estiveram lá. Só que antes de sair, o sábio virou pro aprendiz e falou assim pro aprendiz. Falou, olha, tá vendo aquela parede lá? Aquela parede, ela é toda de ouro. Mas o dono dessa propriedade não sabe que ela é toda de ouro. Então vai lá, descasca a parede, porque tem uma fortuna ali e o cara nem sabe que tem essa fortuna. O aprendiz ficou meio pé da vida, né? Porque ele falou, pô, o cara tratou mal a gente pra caramba, a gente vai mostrar pro cara que tem uma parede de ouro, né? O cara avarento, mas ele como um bom aprendiz obediente foi lá, descascou as paredes e eles foram embora. Aí andaram de novo, né? Mesma história, o dia inteiro, cansado. No final do dia, eles pararam na frente de uma propriedade simples, humilde, era uma propriedade rural humilde. Tocaram a campainha, o senhor veio atender eles e eles contaram a mesma história. Olha, a gente está cansado, a gente andou o dia inteiro, a gente só queria um lugar para dormir, alguma coisa para comer. Amanhã a gente vai embora e vocês nem vão notar que a gente esteve aqui, tá? E aí aquele senhor recebeu eles muito bem, colocou eles dentro de casa.
serviu primeiro os dois com a melhor comida que eles tinham e eles saíram da cama, dormiram no chão para que os dois pudessem dormir na cama. E aí, no outro dia de manhã, eles acordaram bem cedo e assim como prometido, eles saíram da casa sem fazer barulho, sem as pessoas nem notarem que eles estiveram lá. E aí, quando eles estavam saindo, essa propriedade era uma propriedade rural que era uma propriedade de subsistência. Então, eles tinham uma vaquinha lá, ele tirava leite, todo o resto que ele precisava, ele tinha na propriedade. Hortaliças, todo esse tipo de coisa ele tinha, e ele vendia leite para comprar as coisas que ele não tinha na propriedade. Aí o sábio falou assim para o aprendiz, tá vendo a vaquinha? Ali tem um precipício, vai lá e joga a vaquinha no precipício. E o aprendiz falou, você é louco, eles trataram a gente tão bem, não sei o que, faz o que eu estou falando, você quer aprender, faz o que eu estou falando. Aí ele foi lá e pum, jogou a vaquinha no precipício. E foram embora. O aprendiz ficou pé da vida. Falou assim para o sábio, você é um mau caráter, um sem vergonha, você não tem coração, olha o que você fez. Daqui em diante eu nunca mais quero saber de você, não vou mais te seguir. E parou de seguir o sábio. Mas aquele pensamento, aquela sensação, corroeu ele por toda uma vida. Um belo de um dia, já crescido, já formado, já trabalhando com sua família, ele resolveu ir lá porque ele tinha um peso na consciência, ele foi lá pedir desculpa, foi ver se ele podia se redimir de alguma maneira com o dono daquela propriedade. Quando ele chegou lá, aquela propriedade não existia mais. Existia uma propriedade linda, maravilhosa, gigantesca, trator para tudo quanto é lado, uma plantação imensa. Ele tocou a campanha, quem veio receber eles? O mesmo senhor que tinha recebido eles muitos anos atrás. E aí ele pegou e falou, olha, eu não sei se você lembra de mim, né? Nossa, aqui tá tudo diferente, tudo mudado, né? Não sei se você se lembra de mim, eu vim aqui muitos anos atrás, era uma propriedade muito mais simples. O senhor acolheu a gente dormiu aí e depois a gente foi embora. E aí ele pegou e falou assim, aquele senhor falou rindo para ele, eu lembro como se fosse hoje, tá? O que aconteceu? Naquele dia, quando vocês foram embora, a nossa vaquinha, ela caiu no precipício e morreu. E aí o que aconteceu? Como a gente não tinha mais a vaquinha, a gente estava muito acomodado com essa vaquinha, a gente não tinha mais a vaquinha, a gente teve que começar a fazer serviços diferentes. E aí a gente começou a arar a terra do vizinho, e aí o vizinho ficou contente, indicou para o outro, a gente começou a arar todas as terras, e a gente começou a ganhar dinheiro, e aí compramos máquinas, e começamos a arar a terra, de fazer serviço para um monte de terra aqui em volta. Depois a gente começou a ganhar dinheiro, começamos a comprar as terras aqui em volta, e aí hoje a gente tem essa propriedade aqui fantástica. E tudo isso porque naquele dia que vocês estiveram aqui, a nossa vaquinha morreu. Isso mostra pra gente que a gente estava numa zona de conforto. Uma vez que a vaquinha morreu, a gente foi obrigado a se mexer e por isso a gente chegou onde a gente está hoje. Graças a Deus que a vaquinha morreu, tá? Então, eu contei essa história para os meus funcionários quando a gente perdeu um grande cliente. A gente estava acomodado, tá? E aí chutaram nossa vaquinha. Agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que sair da zona de conforto, fazer coisas diferentes para que a empresa cresça, assim como cresceu a propriedade dessa história que a gente contou, tá? Depois de quase 1 ano e 3 meses, a gente recuperou esse cliente. Ele não fatura a mesma coisa que faturava naquela época, mas a gente recuperou aquele cliente. A gente passou por momentos muito difíceis, mas a gente está voltando a ser o que a gente era antes. Então eu sempre conto essa história, uma história boa para você contar. Você pode guardar e contar ela para os seus funcionários. Se você gostou dessa historinha, clica no gostei. Se você não gostou, sem problema, clica no gostei. Eu vejo você no vídeo de amanhã, às 16 horas, para você.